alinhar uma coisa. Você é aquele profissional que sabe executar planejamento previdenciário, mas não tem ideia de como oferecer esse serviço para o seu cliente? Você não sabe demonstrar a importância de um planejamento bem executado para o seu cliente? Então fica ligadinho nesse vídeo porque eu, advogada Júlia Batista, vou te dar um único motivo para convencer esse cliente de que planejamento previdenciário não é uma opção, é uma necessidade. Qual é esse motivo? Dinheiro. A menos que o seu cliente goste de rasgar dinheiro, ele precisa executar o planejamento previdenciário. Por quê? Porque o profissional da advocacia pode perceber que esse cliente pode investir menos daqui para frente e se aposentar com mais. Ele pode economizar dinheiro para se aposentar com a mesma renda almejada. Ou ele pode se aposentar com mais, escolhendo a regra de transição correta. Ou ainda, escolhendo os salários prejudiciais para excluir aí da regra de cálculo, usando a técnica da contribuição única no teto. Tem várias metodologias de cálculo que o expert, aquele especialista no planejamento previdenciário, pode realizar na hora de dar a entrada desse requerimento de aposentadoria. Aliás, o planejamento previdenciário é realizado previamente. Digamos que eu tenho aí um segurado facultativo que contribui sobre a alíquota que quer, sobre quanto quer. Ele tem que fazer o planejamento previdenciário antes de começar a contribuir para saber se vale a pena investir no teto, se não vale, com quanto ele vai se aposentar, quanto ele vai investir. E eu vou demonstrar para vocês em números, tá? Uma diferença básica de R$100. Digamos que esse advogado que executou o planejamento previdenciário percebeu que você tem direito a uma regra mais vantajosa que vai lhe garantir R$100 a mais, tá? Tratando-se de uma pessoa com 60 anos de idade que vai viver até os 85, nós temos um intervalo de 25 anos recebendo R$100 a mais, certo? Como são 13 salários por ano, 13 vezes 25, eu tenho 324 vezes que este cliente recebeu R$100 a mais por conta da execução de um planejamento previdenciário correto. Tá, Júlia, eu poderia simplesmente multiplicar 324 por 100 e já ter aí o montante em dinheiro que o planejamento previdenciário gerou para esse cliente. Só que imaginem que esse R$100 não vai ser recebido até o fim da vida R$100, porque tem reajuste nas aposentadorias. Então, digamos que todo ano eu coloque um reajuste de 4% nesses R$100. Sabe qual é a diferença até o fim da vida que esse R$100 vai garantir para o cliente? Vai dar aí R$54.000 de diferença. Como eu sei esse número, como eu tô dando essa resposta tão fácil para vocês, usando a minha planilha do melhor benefício, que eu criei ela no Excel, é uma planilha bem simples. Meus alunos do curso do passo a passo do planejamento previdenciário têm essa planilha em mãos, tá? Agora, se vocês não conseguirem demonstrar para o cliente que R$100 a mais na renda dele vai dar um impacto de 54.000 até o fim da vida, se vocês fizerem essa demonstração, eu tenho certeza que o cliente vai assinar o contrato do planejamento previdenciário. Porque, poxa, nós estamos falando de R$54.000 só por uma diferença de 100. Eu executei planejamento previdenciário que dobrou a aposentadoria na escolha da regra correta. Então, eu tô falando por baixo aqui, tá? E eu posso diminuir ainda mais essa diferença. Se eu estiver tratando de apenas R$10 a mais que o profissional conseguiu detectar no planejamento correto, eu vou estar falando de R$5.400. Para vocês verem a importância de um planejamento previdenciário bem executado. E aqui eu estou falando de aposentadorias que vão ser requeridas na mesma data. Mas o planejamento previdenciário pode ainda verificar que o segurado pode se aposentar antes. Então ele poderia receber antes ainda mais parcelas vantajosas. Então usem esta técnica dos R$100 para convencer o cliente de vocês a importância do planejamento previdenciário. A gente tem que assegurar para todo cidadão brasileiro que ele vai se aposentar na melhor condição financeira até o fim da vida. Também não adianta nada se aposentar agora com 2.000, podendo se aposentar daqui a 2 anos com 4.000. A gente precisa olhar esse impacto até o fim da vida, de quanto a gente está falando. Qual é os riscos que tem de se esperar e não se aposentar agora? Isso tudo é analisado no planejamento previdenciário. Então você, profissional da advocacia que sabe executar planejamento, mas não sabe oferecer e demonstrar a importância dele para o seu cliente, usa essa técnica dos R$100. R$100 para um segurado com 60 anos de idade, com expectativa de vida de viver até os 85 anos de idade, vai gerar um impacto de R$54.000 na vida. Então, mais do que nunca, dinheiro é um motivo essencial para que o seu cliente execute um planejamento previdenciário, a menos que ele goste de rasgar dinheiro. Eu espero ter ajudado vocês. Sigam meu canal do YouTube, Advogada Júlia Batista, e eu espero vocês
toda segunda às 8 horas da noite para as nossas lives semanais sobre direito previdenciário, planejamento previdenciário, muito conteúdo com fácil didática. Eu tô esperando vocês. Até a próxima!